Olá pessoal, beleza? Agora eu vou resolver mais um exercício aqui agora, esse da parte de sistemas fechados, né, usando a primeira e a segunda lei. A gente começa aqui com um problema, uma peça de cobre, que tem essa massa aqui dada, né, no problema. Deixa eu marcar aqui pra gente poder ver as características, né. Inicialmente ela está a 400 Kelvin e ela é mergulhada em um tanque contendo 4 kg de água líquida inicialmente a 300 Kelvin. A peça de cobre e a água podem ser modeladas como incompressíveis. Opa, essa parte é muito importante, ó. Isso aqui que talvez muita gente passa direto, às vezes não percebe. São modeladas como incompressíveis, com calores específicos de 0,385 kJ por kg Kelvin e 4,2 kJ por kg Kelvin, ou seja, 0,385 é do cobre. O cobre tem um calor específico muito baixo e a água tem um calor específico muito mais alto, o que quer dizer que qualquer mudança de energia que se dá no cobre já varia a temperatura muito fácil, respectivamente, não está dado aí. E a gente não deve considerar nenhuma transferência de calor entre o sistema e os seus arredores. E agora, para identificar para a peça de cobre e a água como sistema, determine a temperatura final de equilíbrio, quantidade de entropia produzida. Pois isso é um exercício bem legal, né? A gente vai envolver a primeira lei e a segunda lei. Vamos primeiro entender como é que é esse modelinho que a gente está lidando aqui. Você vai ter uma certa caixa aqui, que você vai colocar uma peça de cobre, né? Ele vai estar a essa temperatura aqui, ó, está a 400 Kelvin e a água que está ali dentro. E aí você vai colocar uma peça de cobre. Eu vou botar a peça de cobre aqui como se fosse um círculo. E ela vai ser laranja, para ficar bem característico, ó. A peça de cobre está aqui dentro, beleza. Quais são as características dessas duas, né? Primeiramente eu tenho a água. Ela está ali com uma substância incompressível. Vou até anotar ela dessa forma aqui, ó. Eu tenho uma massa de água que é igual a 4 kg. Vou até chegar mais perto para a gente poder ficar mais bonitinha a letra. Ela está inicialmente a 300 Kelvin, ou seja, eu tenho uma temperatura da água que é igual a 300 Kelvin. E eu tenho esse calor específico, né? Porque é uma substância incompressível, o calor específico é volume constante, a pressão constante é a mesma coisa. Então, esse calor específico dele é o que? 4 kJ por kg Kelvin. 4,2 kJ por kg Kelvin. E a minha peça de cobre aqui? A peça de cobre, eu vou puxar para cá as propriedades dela, ó. Eu tenho uma massa de cobre que é igual a 2,64 kg. A temperatura do cobre que é igual a 400 Kelvin, está 100 graus, mais ou menos 120, 130 graus Celsius. E eu tenho o calor específico do cobre, que eu vou botar aqui. Esse calor específico do cobre é igual a 0,385 kJ por kg Kelvin. Maravilha, né? Como é que eu começo a resolver esse problema aí? Eu sei que eles vão estar no equilíbrio final. Eu sei que eles partem de estados muito diferentes, mas que no final, o que é o equilíbrio entre esses dois? O que me diz sobre o equilíbrio? O que é exatamente o equilíbrio entre esses dois? Ora, eu estou considerando forças, né? Não tem nenhuma pressão. Até brinquei que o meu cobre está flutuando. Ele não precisa estar flutuando, ele pode estar lá no fundo. Não interessa onde é que ele vai estar. Chegou no equilíbrio, ele chega no fundo ali do meu recipiente. E aí ele vai estar com equilíbrio com a água. O que é o equilíbrio do cobre que estava aquecido com a água que estava na temperatura mais baixa no final? Quer dizer que as energias internas vão se equilibrar, não vai mais ter troca de calor entre eles, porque as temperaturas vão ser as mesmas. Você não tem mais nenhum fluxo de energia, porque o cobre estará na mesma temperatura da água. O cobre vai aquecer a água vai resfriar o cobre. Então essa temperatura final, para os dois, ela é a mesma coisa. A temperatura final do cobre é igual à temperatura final da água. Eu sei que isso vai acontecer. Como é que eu vou encontrar isso aí? Eu vou partir da primeira lei da termodinâmica. Olha só, a primeira lei da termodinâmica, o que ela diz pra gente? Lei da termodinâmica. Eu vou analisar esse sistema pelo viés da primeira lei da termodinâmica. Eu começo aqui. Olha só, a minha variação de energia total é igual ao calor trocado menos o trabalho realizado. Eu já sei que nesse sistema aqui não troca calor com o meio externo. Então o meu calor trocado aqui, ó, é zero. E também o meu recipiente é rígido, não se move, então o meu trabalho realizado também não existe. Então aqui eu tenho que minha variação de energia total é igual a zero.
a variação de energia total ela é igual à variação da energia interna mais a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Isso aqui vai ser igual a zero, mas eu sei que eu não tenho nesse sistema, durante esse processo, até o equilíbrio, eu não tenho nenhuma variação de energia cinética e potencial. Então eu só tenho que a minha variação da energia interna é igual a zero. Isso aqui, ó, variação da energia interna é igual a zero. Maravilha, né? Então agora eu posso resolver esse problema, porque eu sei também que a minha energia interna aqui eu posso fracionar ela entre o cobre e o resto da massa da água. Eu posso fazer para cada um separadamente, na verdade em conjunto, né? Mas eu posso dividir em duas frações, uma para o cobre e outra para a água, desde que eu considere que eu estou trabalhando aqui com massas separadas para cada um deles. Então eu vou transformar a minha energia interna, que está uma propriedade intensiva, em uma propriedade extensiva. Então meu ΔU é igual à minha massa, que a massa do cobre é constante, a massa da água é constante também, variação da energia interna específica, e são valores que eu posso usar para informar as minhas transformações. Eu sei também que a minha variação de energia interna ela é igual, a gente usa normalmente para fluidos que são compressíveis, né, que tem fatores de compressibilidade de gases ideais, a gente usa isso aqui, fala que é o CV vezes a variação de temperatura, o calor específico é o volume constante vezes a variação de temperatura. Mas para fluidos incompressíveis, só para fluidos não, né? Ou substâncias, porque aqui eu estou falando da peça de cobre, ela não é um fluido. Então qualquer que seja o meu material, a minha matéria, o meu sistema que esteja assim para incompressíveis, então não é nem só fluidos, né? Se eu estiver falando isso aqui, sei lá, para uma mesa, para uma barra de ferro, para qualquer coisa que seja sólida, também é incompressível em essência, ela não varia o volume específico, né, constante. Então para incompressíveis, a gente tem que o CP é igual ao CV, o calor específico, a pressão constante, o volume constante é a mesma coisa. Se não tem variação de pressão, ou se você não tem variação de volume, ele dá a mesma coisa, o calor específico é o mesmo, ele é igual a um C, que a gente vai determinar aqui. Então essa fórmula aqui, ó, ΔU, a variação da energia interna, é igual ao calor específico constante vezes o ΔT. A gente pode substituir, então, dentro desta formulação que a gente acabou de encontrar. Eu vou substituir dentro disso daqui, e isso daqui substitui essa formulação do ΔUzão igual a zero. O resultado é que eu tenho isso. Olha só, eu vou primeiramente separar, né, falar que eu tenho uma variação de energia interna. Eu tenho para a água mais a variação de energia interna que eu tenho para o cobre, ela é igual a zero. Isso aqui é a primeira parte. Agora eu transformo isso aqui nas propriedades intensivas multiplicadas pela massa, a minha massa da água vezes a variação da energia interna da água mais a minha massa de cobre vezes a variação da energia interna específica do cobre é igual a zero. E eu substituo agora a última ali, que é pelas temperaturas. Eu sei que a minha massa da água vezes o que? Agora, qual que é a minha temperatura final? Eu não sei, eu quero encontrar ela. Vou chamar ela de TF, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial que eu tenho da água, que eu sei que é aquela de 300 Kelvin, mais a minha massa do cobre. Eu esqueci eu esqueci o calor específico aqui, ó. Tem que jogar ele para cá, eu vou escrever ele aqui no cantinho. Ó, massa da água vezes o calor específico da água. Agora a massa do cobre aqui na segunda parcela vezes o calor específico do cobre vezes a temperatura final do cobre, que vai ter em equilíbrio a água e o cobre, menos a temperatura do cobre é igual a zero. Eu vou isolar agora para obter TF. Meu TF, a temperatura final, ela é igual a quê? Ela é igual a M, a massa da água vezes o calor específico da água, mais, eu acho que o mais, hein? Mais, porque aqui é mais também, né? Aqui vai ser, porque aqui é menos, tá vendo? Esse MW, CW multiplica o TW, mas a gente passa ele para o outro lado. A mesma coisa acontece com o MC e o CC, vezes TC, eles passam para o outro lado, então vai virar MC, vou até tirar isso aqui, ó, vezes o TW, mais MC, CC vezes o TC, dividido pela... Aqui eu tenho que a massa da água vezes o calor específico da água. São os dois aqui que vão passar dividindo. É só a massa da água vezes o calor específico da água mais a massa do cobre vezes o calor específico do cobre. Isso aqui lembra muito uma média ponderada, né? A gente está fazendo praticamente uma média ponderada em função da razão de massa vezes calor específico. É a massa com a capacidade de trocar calor que essa substância vai ter. Então essa média ponderada que a gente está fazendo aqui, ela vai nos dar um valor, né? No final eu vou
que vai ser o valor da temperatura final. Isso aqui a gente já encontrou basicamente. Acho que a nossa primeira questão é qual que é a temperatura final de equilíbrio. Então aqui está resolvida a parte A. A gente encontrou essa parte A do nosso problema. E agora a gente vai partir para a parte B. Deixa eu ver aqui se vai ter espaço. Não vai ter, né? Vou ter que aumentar, vou ter que jogar aqui um espaço para a parte B. Ó, a parte B quer saber qual que é a geração de entropia. E a geração de entropia que a gente vai ter, ela sempre é dada, né, pela aquela segunda lei. A segunda lei, a formulação matemática da segunda lei para a entropia. Aqui a gente tem isso aqui, ó, segunda lei para a entropia. A segunda lei da entropia ela nos garante que você tem uma variação de entropia, ela é igual a uma integral fechada ao longo de uma certa superfície B, que é a superfície do meu sistema. Eu vou ver o tanto de calor que é trocado a uma certa temperatura, mais uma geração de entropia, que sempre vai ser, a gente sabe por definição que essa geração de entropia é sempre maior ou igual a zero para processos reais. Então essa variação de entropia que a gente vai ter aqui, ela vai ser determinada. A gente sabe que não tem troca de calor também novamente, porque o nosso sistema está isolado, não tem troca de calor com o meio externo. Tem troca de calor internamente, mas com o meio externo não tem. O sistema não troca calor com o meio externo, eles trocam entre eles. E acaba que se eu fosse considerar um sistema só a massa ou só o cobre, e fosse depois somar os dois, o que ia dar? Um troca calor para o outro troca calor para um, então os fluxos iam mudar as direções e aí será no final do mesmo jeito. Então não faz a menor diferença. Se tentar considerar isso parte a parte, vai dar a mesma coisa, tá? Então aqui você tem no final essa variação de entropia, também é uma propriedade intensiva, você pode dividir ela dessa forma aqui, ó, variação da entropia na água mais a variação da entropia no cobre é igual à geração de entropia. E aqui a gente vai novamente substituir para a propriedade específica, a gente vai ficar com a massa da água vezes a variação de entropia na água mais a massa do cobre vezes a variação de entropia no cobre é igual a uma geração de entropia. Só que a gente tem esse detalhe aqui, ó. Qual que é a variação de entropia para uma substância incompressível? Olha, a gente pode até falar que na água a gente tem valores que são tabelados. Você pode ir lá aproximar os valores tabelados para líquido comprimido, tudo bem. A gente não tem nem pressão aqui, na verdade, né? A gente seria buscar seria a entropia de saturação nessa temperatura, que seria o que você poderia tentar buscar, na temperatura final, na temperatura inicial, mas a gente tem uma formulação para variação de entropia quando a gente tem um líquido incompressível, que é essa aqui, ó. Se você tiver um SJ menos um SI, se tem essa variação, ela é igual ao meu calor específico, se ele é constante, né, não varia também, está dado, o meu calor específico que ele é constante também é dado no meu problema, você vê aqui em cima, ó. Incompressíveis com calores específicos de blá 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 blá, que são calores específicos constantes, se é dado o valor, ele é constante, não varia. Então esse calor específico que está aqui é o que eu vou resolver nessa equação, vezes o que? O logaritmo neperiano de TJ sobre TI. Só isso. Isso aqui vale é o que? Variação de entropia para substâncias incompressíveis. Então, com essa definição, você consegue encontrar para esses dois, porque tanto a água quanto o cobre são substâncias compressíveis. O cobre é um sólido, ele é justamente a definição de incompressível, né? Mas melhor incompressibilidade tem o sólido, né? Não se comprime. Então você vai ter aqui essa variação. A gente vai simplesmente substituir ela aqui, ó, a nossa geração de entropia. Então ela é igual a minha massa de água vezes o calor específico da água vezes, aí eu corto aqui, vai ser o logaritmo neperiano da minha temperatura final, que eu acabei de encontrar lá em cima, dividido pela temperatura da água inicial. E aqui eu tenho também mais a minha massa do cobre, vezes o calor específico do cobre, vezes o logaritmo neperiano, a temperatura do cobre, temperatura final, perdão, dividido pela temperatura do cobre. Beleza? Aqui eu tenho o meu valor. Então, com essas duas formulações, eu meio que resolvi o problema. Tá vendo que eu achei a taxa de geração de entropia. E aqui em cima eu já tinha achado a temperatura final. Os problemas bem tranquilos aí de fazer. Usamos a primeira lei, combinamos com a segunda, encontramos os valores finais para essas duas aí. Aí é só substituir os valores, você vai encontrar a temperatura final e a entropia. Beleza? Eu não vou colocar os valores aqui, mas a formulação está feita aí. Ok? Obrigado.